Será que o novo filme de Silent Hill conseguiu capturar a essência do jogo que marcou gerações? Ou estamos diante de mais uma adaptação que entende tudo errado sobre o material original? Quando saí do cinema depois de assistir Silent Hill Regresso para o Inferno, a sensação que ficou foi de perplexidade. Não aquela perplexidade boa do tipo que te faz refletir sobre as camadas de significado. Era a perplexidade de quem acabou de testemunhar um desastre em câmera lenta e ainda tenta processar como aquilo foi possível. O diretor Christopher Gans voltou à franquia depois de quase 20 anos, e o resultado é tão desconcertante que fica difícil acreditar que a mesma pessoa responsável pelo filme de 2006 esteve por trás desse projeto. O primeiro Silent Hill tinha seus problemas, principalmente no final, mas havia paixão ali. Dava para sentir que a equipe queria honrar o universo dos jogos, criar algo visualmente marcante e construir uma atmosfera densa. Esse novo filme parece ter esquecido completamente o que funcionou antes. É como se alguém tivesse pego os elementos mais icônicos do jogo Silent Hill 2 e prensado tudo num liquidificador sem entender por que esses elementos existiam. A história segue James Sunderland, um cara atormentado que recebe uma carta de alguém que deveria estar morto há meses. Ele vai até Silent Hill procurar respostas e encontra uma cidade envolta em névoa, repleta de criaturas deformadas e uma atmosfera pesada de culpa e arrependimento. Até aqui tudo bem. O problema é que, para variar, o filme não consegue decidir o que quer ser. Tenta ser terror psicológico, mas não assusta. Tenta ser drama emocional, mas os personagens não têm química. Tenta ser fiel ao jogo, mas muda justamente o que não deveria mudar. Uma das maiores falhas é a forma como o roteiro trata o público. Parece que os roteiristas não confiam na inteligência de quem está assistindo. Tudo precisa ser explicado, repetido e mastigado. Tem narrador dizendo coisas óbvias, personagens verbalizando o que já está claro na tela e uma insistência irritante em sublinhar cada ponto como se estivéssemos assistindo com o celular na mão. Aquela ambiguidade que fazia Silent Hill 2 ser especial, aquele espaço para interpretação e reflexão, foram completamente eliminados. O filme martela na tua cabeça que o Pyramid Head é uma projeção da mente do James. Não era bastante isso ser dito em diálogo. Tem uma cena onde a câmera faz zoom no buraco da máscara e mostra o rosto do James. Ainda corta para um flashback dele pintando um autorretrato e jogando tinta vermelha em forma de pirâmide na própria cabeça. É constrangedor. Parece que o diretor não entende que a sutileza é parte fundamental da linguagem de Silent Hill. Essa falta de confiança no material se estende para praticamente todos os aspectos do filme. O romance entre James e Mary, que deveria ser o coração emocional da história, é completamente artificial. Os atores até podem ter talento, mas o diálogo é tão forçado e melodramático que não dá para comprar aquela relação. A cena que eles se conhecem é ridícula. Ele bate na mala dela com o carro, a roupa se espalha, ela perde o ônibus porque a trava da mala quebrou. Não dava para simplesmente carregar a mala debaixo do braço? Sei lá. É o tipo de lógica que faz a gente questionar se alguém revisou o roteiro antes de filmar. E as mudanças na história não são apenas desnecessárias, são prejudiciais. No jogo, a doença de Mary é algo natural, trágico, que corrói lentamente a relação deles e leva James a cometer um ato horrível motivado por culpa, frustração e desespero. No filme, transformaram isso numa conspiração de culto, com o pai da Mary envenenando a própria filha. Isso anula completamente a força emocional da premissa original. A culpa do James no jogo vem de ele ter matado alguém que amava para escapar do sofrimento de vê-la definhar até a morte. É uma tragédia humana, íntima, devastadora. Transformar isso numa trama de seita ocultista é raso e preguiçoso. Outros personagens são dispersados de forma impressionante. Ed aparece por uns 30 segundos, dá um soco no James e desaparece para sempre. Angela parece ter sido colocada no roteiro de última hora. Laura tem a presença de uma figurante. E a revelação de que Angela e Laura são fragmentos da personalidade de Mary é tão sem sentido que chega a ser ofensivo. No jogo, esses personagens funcionam como espelhos da culpa e dos traumas do James. Cada um deles está lidando com suas próprias questões, e a interação com o James revela camadas da psicologia dele. Quando transformam eles em pedaços de outra pessoa, o filme destrói toda a dinâmica que tornava essas figuras importantes. Visualmente, o filme é inconsistente. Tem momentos que funcionam, principalmente as cenas com as enfermeiras, mas tem outras partes que parece que lembram produções de orçamento muito menor. Toda vez que aparece fogo na tela, o resultado é constrangedor. E a edição é outro problema sério. O filme pula entre presente e passado, alucinações e realidade sem estabelecer uma linguagem visual clara. A gente nunca sabe se o que está vendo é memória, sonho ou algo realmente acontecendo.
E não é aquela ambiguidade proposital que gera tensão, é confusão mesmo, do tipo que te tira da história e faz você parar de se importar. Tem uma cena onde um monstro enfia a mão na garganta do James, e de repente ele acorda num hospital. Você pensa que é um pesadelo, mas depois ele tá de volta em Silent Hill conversando com outra personagem como se nada tivesse acontecido. Não faz sentido. A trilha sonora é um dos poucos acertos. As músicas mantêm aquela atmosfera densa e melancólica que define a franquia. É um alívio ouvir aqueles temas enquanto o resto do filme desmorona ao redor. Mas mesmo isso não é suficiente para salvar a experiência. E o que mais incomoda é perceber que o diretor não entendeu a diferença entre Silent Hill 1 e Silent Hill 2. O primeiro jogo é sobre construção de mundo, sobre criar um lugar alienígena e assustador cheio de simbolismo visual. O segundo é sobre contenção, sobre o que não é dito, sobre deixar o público preencher os espaços vazios. O resultado é um filme que não funciona para ninguém. Fãs do jogo original vão se irritar com as mudanças arbitrárias e com a falta de compreensão do material original. Quem nunca jogou vai achar a história confusa, os personagens desinteressantes e o ritmo arrastado. E mesmo quem está disposto a perdoar as falhas técnicas pelo orçamento limitado vai esbarrar num roteiro que não sabe o que quer dizer. Christopher Gans passou anos tentando juntar dinheiro para fazer esse filme. Ele claramente tem paixão pela franquia, mas paixão sem compreensão não basta. Você pode amar algo profundamente e ainda assim não entender o que faz aquilo funcionar. E é exatamente isso que aconteceu aqui. O diretor pegou os elementos mais icônicos de Silent Hill 2, os momentos que os fãs lembravam com carinho, e enfiou num filme sem entender o contexto que tornava poderoso. O Pyramid Head é um exemplo perfeito. No jogo, ele é uma manifestação da culpa sexual e da necessidade de punição do James. Sua presença é ameaçadora, sádica, perturbadora. No filme, ele aparece algumas vezes, faz praticamente nada e depois é explicado de forma tão literal que perde todo o impacto. É como pegar uma metáfora complexa e transformar num cartaz de campanha educativa. E o final feliz? Sério? Silent Hill 2 é famoso por seus múltiplos finais, alguns trágicos, outros ambíguos, mas todos carregados de peso emocional. O filme decide que James merece redenção e um final feliz, o que contradiz completamente o tom da história. É como se os roteiristas tivessem medo de deixar o público desconfortável, então suavizaram tudo até não sobrar nada de interessante. A atuação do protagonista até que funciona em alguns momentos. Ele tenta trazer humanidade pro James e em cenas isoladas consegue, mas o material que ele tem para trabalhar é tão fraco que não tem muita coisa para fazer. Os diálogos são artificiais, as motivações dos personagens mudam de acordo com as necessidades do roteiro e a química com os outros atores é inexistente. Outro aspecto frustrante é que o filme desperdiça a oportunidade de explorar temas relevantes. Silent Hill 2 fala sobre culpa, luto, negação e a dificuldade de aceitar atos horríveis que cometemos. Fala sobre como o amor pode se transformar em ressentimento, sobre como cuidar de alguém doente pode te destruir por dentro. São temas universais, profundos, que poderiam ressoar com qualquer público, mas o filme prefere focar em conspirações de culto e objetos mágicos, como se isso fosse mais interessante. A comparação com o remake do jogo, lançado recentemente, torna tudo ainda mais doloroso. O remake conseguiu atualizar a experiência mantendo o que era essencial, a atmosfera opressiva, a ambiguidade moral, o peso emocional das escolhas. Mostrou que é possível adaptar e modernizar sem perder a alma do original. O filme faz exatamente o oposto. Não dá pra dizer que Silent Hill Regresso pro Inferno é o pior filme de videogame já feito. Existem coisas piores por aí, mas é profundamente decepcionante porque tinha tudo pra funcionar. O diretor conhece a franquia, o jogo original é uma obra-prima e havia expectativa que daria certo. Em vez disso, temos mais uma adaptação que entende tudo errado, que pega o que é sutil e transforma em óbvio, que pega o que é emocional e transforma em mecânico. O filme também sofre com a síndrome de querer ser o começo de algo maior. Parece incompleto, como se fosse apenas o primeiro ato de uma saga que pode nunca acontecer. Personagens são introduzidos e abandonados, tramas são iniciadas e deixadas em aberto, e o final sugere continuações que provavelmente não vão vir. É frustrante investir tempo numa história que não se preocupa em ter começo, meio e fim. A recepção da crítica reflete tudo isso. As notas são baixas não apenas porque o filme é tecnicamente falho, mas porque é ofensivo para quem ama o material original. É o tipo de adaptação que faz você questionar se os responsáveis realmente jogaram o jogo ou apenas leram um resumo na internet. Cada escolha criativa parece projetada para irritar quem conhece a história e, ao mesmo tempo, alienar quem não conhece. E o mais triste é que isso provavelmente vai atrasar novas tentativas de adaptar Silent Hill para o cinema. Estúdios vão olhar para o fracasso desse filme e concluir que a franquia não funciona no cinema, quando na verdade o problema não é a franquia, é a execução.
Silent Hill 2 tem tudo que um bom filme precisa: personagens complexos, dilemas morais, atmosfera única e simbolismo rico. Só precisava de alguém que entendesse como traduzir isso para a tela. Silent Hill Regresso para o Inferno é um desperdício de potencial, desperdiça o talento dos atores, desperdiça a boa vontade dos fãs, desperdiça a oportunidade de mostrar que adaptações de jogos podem ser mais do que produtos descartáveis. É um filme que não deveria existir na forma que existe e que provavelmente será esquecido em poucos meses. A única coisa positiva que posso tirar dessa experiência é a confirmação de que o jogo original continua sendo uma obra-prima. Nenhuma adaptação ruim pode mudar isso. Silent Hill 2 permanece como um dos melhores exemplos de narrativa em videogames, e quem quiser entender por que a história é tão poderosa deveria jogar o remake. Então, se você estava pensando em ver Silent Hill Regresso para o Inferno, meu conselho é: não veja. Ou, se a curiosidade for maior, vá com as expectativas no chão e preparado para uma experiência frustrante. Não é o tipo de filme que te deixa com raiva porque não tem nem energia para isso. É o tipo de filme que te deixa cansado, desapontado e questionando como algo com tanto potencial deu tão errado. Se você gostou do que ouviu, curta, comente e se inscreva. Nos vemos no próximo vídeo.